O tema dessa mesa é repartição de competências e recursos entre entes federados, como fortalecer os governos estaduais e municipais. Então, passo a palavra ao Aristides. O tema da minha exposição aqui, para levar a efeito o pedido, ele é apenas parcial, né? Como fortalecer governos estaduais e municipais. Eu vou falar aqui, basicamente, sobre governos estaduais. Essa é uma pesquisa que eu tenho realizado no IPEA, nos últimos 3 anos, sobre governos estaduais, né? Não que não se reconheça o papel importante, né, dos municípios na federação, mas eu acho que, eu vou colocar algumas razões aqui, mas os municípios já têm sido estudados de forma, eu diria que grande, por muitos pesquisadores, economistas e cientistas políticos, e os governos estaduais, eu acho que nos últimos anos ficaram um pouco à deriva, engessados. E aí, então, nós, no IPEA, resolvemos parar um pouquinho. O que é isso? O que está acontecendo, né? Então, a pesquisa, ela, na verdade, ela é uma pergunta, né? O que é que podem os governos estaduais no Brasil hoje, né? Essa pergunta, ela vinha, na verdade, colocada por uma questão que era a seguinte: em 2011, quando eu começo a formular, no seio de várias discussões que nós fazíamos lá no IPEA, nós tínhamos passado por um período forte de ajustamento dos anos 90, né? Abertura financeira, plano real, renegociação de dívidas, então, um quadro de reformas e ainda naquele momento baixo crescimento, né? E, portanto, principalmente a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio para organizar as finanças e procedimentos, né, nos estados, colocou também uma forte repressão às possibilidades e às capacidades dos governos estaduais, né? E ela tinha uma intenção, né, organizar as finanças e, num período mais adiante, que isso se traduzisse em melhoria, né, da situação fiscal e, portanto, de retomada do crescimento em algum momento adiante, né? Então, a pergunta nossa era um pouco assim: como longe será esse adiante, né? Então, nós chegamos nos anos 2000, metade dos anos 2000, e aí a situação no governo muda um pouco a política macroeconômica no governo Lula, sobrevém a crise internacional, no segundo governo mais ativismo fiscal. Então, um quadro, eu diria que a partir de 2005, 2006, muito mais benéfico, né? Olhando retrospectivamente, e de crescimento, né? E aí, bom, nós parávamos para pensar em 2011. E o que é que aconteceu com os governos estaduais neste momento de crescimento da economia brasileira, né? Neste ciclo expansivo, né? Depois de quase 20 anos, né, com voos de galinha, como se dizia na época, nós teríamos supostamente um ciclo mais robusto e que levaria a crescimento em todos os estados e regiões. E como é que isso aconteceu, né? Em 2011, 2012, também teríamos já o fim, né, daquele período de crescimento, né? A mudança de governo, o governo Dilma, já uma certa exaustão daquelas medidas, a economia passa a crescer menos, o governo começa a assumir algumas medidas macroeconômicas, fiscais, por exemplo, desonerações fiscais para determinados setores, né, que se prolongaram. Na verdade, elas já vinham de 2007 e que deram êxito, mas em 2011 já estavam
segundo jornais, revistas, periódicos, mesmo a discussão de especialistas, isso já tinha se esgotado e já era motivo de irritação para governadores e prefeitos, né? Eu lembro que, participando de uma conferência do desenvolvimento regional que o Ministério da Integração realizou, e o IPEA foi parceiro desse evento, desse trabalho, nós fomos a todos os estados do Brasil para levar uma agenda do desenvolvimento regional. E eu estava no Acre, e eu fui pelo IPEA para o Acre, e numa das sessões de trabalho, a grande reclamação, isso era 2012, final de 2012, era a perda de receitas por conta de desonerações, né? Isso foi feito lá pelo governo da prefeitura, foi replicado também pelo empresariado, porque, obviamente, faturas não estavam sendo pagas, né? Porque faltou recursos de FPE. Então, o que nós tínhamos, então, já no momento aí, eram desdobramentos da capacidade de geração de receita própria, que já se comprometiam, a limitação na capacidade de investimento, que eu quero falar um pouco, um perfil, eu diria, e esse eu não vou tratar aqui, eu acho que já foi tratado de algum modo no painel anterior, em que os governos estaduais se transformam, no período recente, muito mais em executores das políticas sociais do governo, né? Eu não estou aqui numa postura, vamos chamar assim, estadualista. Eu estou dizendo que nós temos um quadro de tensões federativas que ocorrem e que precisam ser vistas para serem devidamente tratadas, né? Então, isso tem sido discutido, por exemplo, esse novo papel que tem sido designado aos governos estaduais tem sido, por exemplo, estudado pela Marta Held. Então, os governos estaduais têm se caracterizado como executores de política, né, mas não como os pensadores, desenhadores e planejadores de suas políticas, né? E há razões para isso, né, que eu quero falar um pouco depois, mas então é isso. Aqui nós temos um quadro breve para evidenciar um pouco esse papel de baixo protagonismo dos governos estaduais, desde o pós-Constituição de 88, como os governos estaduais, vejam a penúltima coluna lá, percentual dos governos estaduais na carga tributária, né, como ela vai caindo ao longo do tempo, num pêndulo aí entre, às vezes a União sobe um pouco mais, mas crescem os municípios, né? E aí os governos estaduais continuam ensanduichados, imprensados aí nessa relação. Entender o que se passa nos governos estaduais também tinha uma outra razão. Será que, era uma pergunta subjacente que nós ainda estamos tentando responder nessa pesquisa, será que os governos estaduais, com suas máquinas arrecadatórias e administrativas e tal, e com esse poder intermediário tão relevante, eles não poderiam ser melhor qualificados para dar respostas a um ciclo econômico? Tá certo? Principalmente agora que houve queda do crescimento, né? E estávamos pensando, por exemplo, no programa de aceleração do crescimento, que a gente vê muitos problemas de execução, né? Porque, em geral, um programa centralmente pensado, né, planejado e, às vezes, executado, né? Então, como, obviamente, ao longo da nossa história, desde os anos 90, nós perdemos a capacidade de realizar investimento e perdemos
os percursos de fazer isso, os percursos institucionais, no momento de retomada, falhou. Mas a pergunta é, será que os governos estaduais, se adequadamente, se fizermos uma reflexão adequada, eles não podiam ser parceiros da execução coordenada de investimentos importantes, né, para além do que já está sendo feito, né, com políticas sociais, né? Aí tem algumas restrições, apenas um quadro para que vocês vejam que parte das tensões recentes também tem uma história pregressa regional, né, advinda do Pacto Federativo, que entre 2000 e 2010 melhora, por exemplo, o nível de transferências governamentais, melhora para determinados estados em algumas regiões, mas ainda é muito pobre. Veja que, por exemplo, no Nordeste, um nordestino médio, um cidadão médio do Nordeste, mesmo com o adicional de transferências que ele recebe, ele continua num patamar, em 2000, de 65%, né, R$65, né, per capita, 65%, né, do valor médio nacional. Sobe um pouco em 2010, mas ainda é um cidadão com receitas tributárias inferiores, né, para que ele possa contar para atender suas políticas sociais e políticas de infraestrutura. Então, esse é um quadro que concorre ainda, né, do ponto de vista territorial, aí concorre para tensões que vão ocorrendo paulatinamente. Aqui há um quadro que eu coloco dos investimentos públicos, essa retomada nos anos recentes, o papel dos governos estaduais nessa retomada e como ela é limitada, ela vem crescendo, mas ela é limitada. Então, vejam, na média dessa década aí, 2000, a relação investimento-PIB no Brasil, dos governos estaduais, né, é de 0,89% do PIB. Né? Se nós somarmos todas as despesas de investimento dos governos estaduais em relação ao PIB do Brasil, isso é menos de 1%, é 0,89% do PIB. Tá, está dito aqui. Na primeira década era menos, na primeira parte da década era menos, né? Era apenas 0,84. Melhora um pouco, mas para 0,93 depois, no período posterior, né? E só para vocês verem, então, o que significa isso em reais. Então, nesse último período, uma média é que o conjunto dos estados estaria investindo 37 bilhões de reais. Isso é muito pouco, né? Nós temos aí, então, impossibilidades grandes. Em 2012, isso cresceu um pouco, 0,90. Em 2013, o dado é 1,1, né? Aqui a gente tem que imaginar que 2013 temos um ano anterior, né? Quer dizer, é o ano de maturação dos investimentos de um determinado governo estadual. Ele recebe a máquina do primeiro ano, começa a saber o que é que ele tem, etc. O segundo ano vai colocando os projetos, o terceiro ano ele começa a sair e o quarto ano. Então, tem essa tendência aí de expansão do gasto, mas não passa de 1%. Então, essa é a contribuição dos governos estaduais ao investimento nacional. Muito bem, aí alguém pode imaginar, então tá crescendo, é possível que os benefícios recentes da economia brasileira apontem para que os governos estaduais, sim, eles aumentem seus investimentos. Em 2012, o governo possibilitou um maior nível de empréstimos, né? A Fazenda autorizou um maior nível de empréstimos para os governos estaduais, via BNDES, mas também investimentos internacionais, e isso tem repercutido.
É verdade, eu acho que 2014 vamos ter um nível de investimento, até porque é eleitoral, um ano de eleições elevado. Talvez 2015 ainda isso, via rescaldo, ainda se mantenha, mas depois não sabemos. E aí eu quero apontar para o seguinte, esses são estudos ainda preliminares que nós estamos fazendo. Em 2012, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria em que estabelece regras para uma certa, mensuração da situação fiscal dos estados. E ele propõe uma classificação de risco dos estados. Isso é algo que eles fazem lá internamente. Se há isso, ainda não foi publicado, nós estamos tentando fazer isso lá no IPEA. E basicamente ele dá notas, assim como as agências de rating. Isso para quê? Para que ele possa levar adiante a capacidade de investimento. Posso dar mais empréstimos a um determinado estado que venha me pedir e, portanto, levar adiante ciclos de investimento? Então nós temos essas classificações aí. Qual é a situação agora, né? Então, assim, os dados que nós fizemos, 2009, veja, 18 estados com nota B, nenhum com nota A, tá? Então, nota A está fora, 18, e aí cai, em 2014, para apenas 7 estados com nota B, né? A maioria desceu e ficou nesse componente C aí, de uma nota. Então, o quadro não é favorável já, tá certo? Pelas regras internas, já começam. É óbvio que os investimentos, as permissões de empréstimos dadas pela Fazenda no período recente, que foram benéficas, que criaram, em alguns momentos, investimentos 2011, 12, 13. Né? No entanto, ela repõe a situação inicial, tá certo? Das restrições, né? O que significa que o quadro, voltando para a pergunta inicial, o quadro de restrição fiscal enfrentado, que se coloca desde os anos 90, ainda não está adequadamente resolvido, tá certo? Ele se prolonga e ele vai continuar em 2015, 2016 e possivelmente trazendo alguns problemas. O que eu quero com essa fala apontar é o seguinte: muito menos do que fazer alguma intervenção a favor ou dos estados, ou dos municípios, ou da federação, nós precisamos pensar os níveis de coordenação, tá certo? Uma reflexão importante, né? Tensões inesperadas já estão acontecendo, né? O gargalo do endividamento, os limites de execução do PAC, etc. Movimentos secessionistas, alguns estão aí parados no Congresso, tá certo? Houve do Pará que houve um plebiscito, mas outros, né, continuam aí como serpentes adormecidas. E as desonerações. Do ponto de vista do endividamento, por exemplo, a dívida consolidada dos estados, do conjunto dos estados e a sua relação com as receitas correntes, melhora, é verdade, de 2000 para cá, né? Mas ainda é uma restrição importante. Isso aí é um número médio nacional, né? Há variações muito grandes, a gente sabe aqui do estado, da situação das finanças no Rio Grande do Sul e em alguns outros estados, né? Continuam ainda graves. O que eu diria é o seguinte: nós tivemos uma Constituição, a de 88, que propugnava a ideia de descentralização em direção aos entes subnacionais. Nos anos 90, nós contivemos esse caminho por uma razão que foi a da estabilização da economia. Era imperativo, ou foi visto na época como imperativo pela sociedade, pelo Congresso, pelos agentes políticos,
pelo Executivo Nacional, levar adiante um grande plano de contenção fiscal, de ajuste macroeconômico, né, criação da TRU e outros. Nos anos 2000, este caminho da centralização, ele continuou por um outro motivo, um outro grande motivo, que é a universalização de políticas sociais, né? Levar adiante a universalização das políticas de saúde, de assistência, de educação. Historicamente, os países que o fazem, e bem na Europa, esse é um momento da universalização, é um momento de centralização na União, tá certo? Mas o que eu estou querendo refletir é que houve razões para esse caminhar de centralização, ao invés de descentralização, né, nas últimas 2 décadas. Isso não ocorre sem tensões. Estão postos alguns elementos aqui de novas tensões que vão se acumulando, né, e que nós precisamos, então, nos dedicar, tá certo? No próximo governo, vamos ter que nos dedicar a isso. Não à toa, por exemplo, os candidatos à presidência da República, né, cada vez mais eles surgem de várias expressões regionais, né? Nós temos hoje a própria presidenta Dilma, que é uma mineira gaúcha, o Aécio mineiro, o Eduardo pernambucano, mas se pensarmos na Marina como uma acriana, quer dizer, tem um espectro de posições federativas querendo se afirmar. É possível que isso se acirre, se coloque como mais forte nos próximos anos. Até porque temos boas notícias, né? Então, assim, eu li recentemente, nessa última semana, que o contingente brasileiro de eleitores com educação superior ultrapassa o contingente de mais baixa qualificação, né? Então, vem aí demandas mais qualificadas, expressões regionais mais fortes e mais qualificadas, e vocalizações. E se coloca aí, então, uma grande tarefa para a gente repensar essa relação entre governo central, União, e os governos subnacionais. Em particular, governos estaduais, eles continuam a sofrer de problemas de levar adiante estratégias de crescimento locais, estratégias de crescimento estaduais, as iniciativas federais, por exemplo, as do PAC, que são muito benéficas, em alguns casos são vistas como importantes para o crescimento, elas necessitam de contrapartidas, e os governos estaduais, com suas finanças reprimidas, não conseguem se colocar. Então, isso vai criando um caldo aí de falta de mediação entre a União, que quer executar o PAC, e governos estaduais que não podem executar, e ninguém sabe de quem é o culpado, mas já há algo aí no meio a ser devidamente discutido e analisado. Bom, era isso o recado que eu queria trazer. Eu posso ficar com trazer outras questões para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Aristides.